hoje, que nós vamos hoje falar, e o Divino Mestre hoje, o que ele fala na carta 8 para nós, é um assunto até difícil de digerir, muito difícil. Como sempre, ele está trabalhando o nosso ego. E se a gente vai analisar o objetivo do livro como um todo, esse é o trabalho. O Cristo trabalha na gente. O domínio do ego. A elevação da nossa consciência humana. Porque o nosso é muito difícil de lidar com ele. Por mais que a gente trabalhe, o Cristo, o próprio Cristo, depois de iluminado, por 2 vezes ele deixou o ego dominado. Então, mesmo ele iluminado, o ego ainda dominou ele. Então, o trabalho que nós temos para amolecer esse ego dominado não é fácil. E na aula de hoje, ele vai tratar de um assunto que todo mundo tem, teve ou vai ter, que é alguma desavença com alguém, alguma... Boa noite, João Lúcio, seja bem-vindo. Alguma picuinha com alguém na nossa linguagem, né? Ah, picuinha, resolveu uma picuinha. Uma briga, uma desavença, sabe, uma mágoa que você... Parte que eu escolhi hoje para falar, que nós vamos falar, que é a sequência da carta 8, ele está falando exatamente como devemos resolver essas pendengas, né? Essa desavença. Porque é uma maneira da gente controlar o nosso ego e, ao mesmo tempo, ter um certo domínio sobre ele. Não é fácil, eu reconheço que não é fácil. Esse danado desse ego está sempre nos pegando. Boa noite, Amilcar. Boa noite a todos que entraram aí depois, que eu ainda não vi. Sejam bem-vindos. Então, veja só, o nosso ego, o Zé Jorge, prazer te ver aqui novamente, amigo. Muito bom ter a sua participação na nossa sala. O nosso ego está sempre assumindo o controle da consciência humana. Boa noite, Leia. Então, está sempre assumindo. E volta e meia nós temos nossas explosões, às vezes nos desentendemos com amigo, com amiga, ou com colega de trabalho, ou com mesmo familiares. E o mestre está nos dando um meio, está nos falando hoje como tratar esses assuntos. Tá certo? Muito difícil resolver esses assuntos. Fala, Natália. Não, é uma amiga minha que chegou ali, eu estou falando que nós estamos na dúvida dela. Então, veja vocês. Você ter o controle de determinada situação não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu volto e meia, me caio nessas imprudências. Mas nós somos seres humanos. Estamos aqui aprendendo. Então, quanto mais a gente exercitar, mais fácil vai ser. Para daqui 1 ano, ou 2, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20, sei lá. Ou talvez outra vida, a gente ter um maior controle, um maior domínio sobre a nossa consciência humana, sobre o nosso ego. Não deixar que ele exploda ou que ele saia por aí agredindo, causando mal, causando algum aborrecimento a alguém. Então, a aula de hoje fala sobre isso, sobre como resolver esse aborrecimento. Ok? Então, vamos lá? Já são 8h05. Vamos dar início. Depois, se vocês tiverem alguma coisa para falar, pergunta para fazer, por favor, no final a gente vai abrir um espaço para a gente bater um papo, como sempre,
e que tem sido bastante gostoso esse papo, né? Mais uma vez, eu quero repetir a todos aqui, porque eu não falei na última aula, vou falar hoje e vou falar. O nosso amigo Aurélio está gravando as videoconferências e colocando no site do YouTube. Então, se você não assistiu alguma aula anterior, procure lá, viu? Depois digita aí para nós, Aurélio, e coloque aí o seu link no YouTube para que a gente possa acessar as videoconferências anteriores. O Aurélio depois vai colocar aí para nós. Ok? Pois bem, eu vou abrir aqui a última apresentação, que nós paramos exatamente nesse tópico aqui. Foi no anterior, né? Então, olha o que o Cristo fala aqui. Por que brigar? Por que lutar? Tá certo? Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego, com unhas e dentes, pelos seus direitos, as pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. E depois ele dá uma explicação com esse tipo de empatia. O que significa isso em termos humanos, ele está falando? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Então, ele está falando que você, muitas vezes, a pessoa tem um ressentimento contra você, e você não sabe qual o tipo de ressentimento. O que você falou que causou algum dano a essa pessoa, algum incômodo a essa pessoa, tá certo? Então, a gente deve, ele está nos ensinando como você ouvir, como você ver e sentir o que essa pessoa está sentindo, ok? Quando você estiver envolvido em um sério confronto, no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha de consciência, ou de ego, né? A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente passa é o resultado do que vocês são em consciência. Normalmente é duas consciências em atrito, né? Então, o resultado do que vocês são em consciência. Eis história de cada um. Você pode falar, não, eu tenho razão, porque isso por aqui. Não é assim. Todos dois têm alguma razão ou algum motivo para estar naquele lugar. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar a sua mente a fim de poder escutar mais construtivamente. Olha só que coisa bonita aí. Difícil. Você está ali, bate boca, espera aí, calma. Vamos dar um tempo? Deixa eu pensar aqui, acalmar, depois nós continuamos esse assunto. Tá certo? Então você vai dar um tempo para você pensar no que está acontecendo, para que aquilo, qual o objetivo, desnecessário aquilo, né? Então lá, portanto, quando se envolver em um conflito, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa. Vamos parar um pouquinho, vamos?
e acalmar a sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Eu costumo dizer que isso é aquele negócio. Deixa eu botar a cabeça no travesseiro aqui um pouquinho, dá um tempinho, vamos. Amanhã nós queremos continuar esse assunto. Qualquer discussão que eu tenho, eu falo, amanhã nós resolve isso, tá? Porque a gente vai botar a cabeça no travesseiro, vai dormir, vai acalmar os ânimos, vai pensar melhor, vai ver que não vale a pena aquele atrito e daí para frente, né? Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda aí à nossa sala. E então, seja sábio. Nesse tempo que está, seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intercessão da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão à luz da consciência divina. Não importa, você não está melhor que ele, nem ele melhor que você. E ela quer a harmonia entre todos, tá certo? Olha lá, são na luz da consciência, iguais na origem de sua alma e no destino. Vocês estão ali cumprindo uma faceta do seu destino, tá certo? Igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos felizes. Então, você perde um tempo e, nesse tempo, você vai precisar pedir auxílio à consciência divina e saber que tanto você e ele, ou ela, sei lá quem for, estão na luz da consciência divina e são iguais na origem, filhos da mesma fonte. Estão aqui, cada um uma consciência, pode estar em diferente evolução, mas estão aqui para cumprir uma caminhada, uma vida. E é necessário que você tenha essa compreensão, porque aí você vai permanecer na luz divina para resolver amorosamente o seu conflito e os seus sentimentos feridos. Ok? Então volte ao seu adversário, pode ser amanhã, ou depois da manhã, ou talvez uma hora depois, tá certo? Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar o ponto de vista claro e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa ou a discussão, né? De como os sentimentos foram feridos, ou você feriu ele, para ele deixar como é que eu sei, como que eu feri você, seu sentimento. E você também vai expor de como os assuntos deveriam ser resolvidos. Deixe o outro falar primeiro. E, novamente, entregue a situação à consciência divina. Consciência divina, por favor, nos ilumine, nos ajude a resolver essa questão. E peça para ele, por favor, fale aí o que foi que eu te ofendi, em que momento eu te ofendi, em que momento você te magoei. Explica a sua situação. Talvez eu não tenha feito até sem querer, não sei, mas explica para mim. E ouça, não rebate em nenhum momento. Simplesmente, é o que ele fala, dê a ele 5 ou 10 minutos. Quanto você quer? 10 minutos para falar? Então 10 minutos. Mas não pode falar. E se ele falar, não questione. Não, peraí, mas não é assim não. Então deixa o cara falar. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Deixa o cara falar. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido.
você ficar retrucando, os caras não, você vai deixar eu falar ou não vai? Não é assim? Nas discussões? Pois é. Isso removerá o sentimento de frustração. Porque ele está falando, você está aqui, ouvindo, quietinho. Tá? Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior a ele. Ninguém é superior a ninguém. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, o que ele está falando com você, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico seu, permitindo seu impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Cada vez que você reconhece que ali você foi mal, poxa, não podia ter feito isso. É um ponto ganha do ego, tá certo? E a sua alma respira, tipo assim, aflora um pouquinho mais, tá certo? Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Olha para você ver. Quando você pensa que você está perdendo ponto, você está ganhando. Né? Bacana que ela botou aí, a Fabiana aí. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com a emoção do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias. Põe de lado as suas e sinta deles. Esquece as suas, sinta deles. O que ele quis dizer com aquilo? Isso é muito legal, você ter esse momento, né? Aqui, continuando já no slide que a Fabiana me mandou hoje. Pergunte a si mesmo se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, que ele está falando, né? Como se sentiria? Enquanto ele está falando, você vai fazendo esse questionamento. Se você tem o seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo assim de qualquer acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer ponto de vista. O cara falando, nossa, você já está querendo trocar aqui. Não, sinta a emoção dele. Sinta como ele está sentindo feliz. Ponha-se do lado dele. Deixa o seu ego de lado. Sinta as dores que ele está sentindo. Você aí está fazendo, dando um salto. Fala, peraí, não vou ver, deixa eu escutar ele e sinta a dor que ele está sentindo. Sente na cadeira dele. Cara, eu magoei mesmo, cara. Poxa, não pensei que aquilo que eu falei poderia magoar tanto. Está entendendo? Quando você faz isso, você está dando um salto rumo ao impulso, né? Antes de falar, o cara está falando lá, antes de você falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos do seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso significa que os dois mantenham em silêncio durante um tempo.
Espere. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Eu depois sorri, penso, está aborrecido realmente, entendeu desse jeito, falou daquilo ali, eu falei, não pensei que ia magoar, está entendendo? Fica ali em silêncio e apreciando, tá certo? Naquele instante de autocontrole que você está ali, compreendo que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Você manteve esse controle para poder ir o primeiro passo, para resolver a situação. E você já começa, não, você falou isso, mas espera lá, ó, começa a metralhar. Gente, não é fácil. Você é o mestre dos mestres. É uma alma, uma consciência crística iluminada que está no mais alto grau de evolução, está nos ensinando isso. Portanto, marque aí a página do livro, 282, se não me engano, 83, está isso aí. Toda vez que você tiver uma questão, peraí, vou lá. Somos seres humanos. Cada um é um ego. Cada ser é uma consciência diferente da outra, em diferentes graus de evolução e de vibração. Então, sempre buscar socorro, buscar ajuda. Vem, vai falar, mano, eu não pedi a consciência divina. Consciência divina, o que é? Me ajude nesse tempo. Aí dá um tempo, seu parceiro, amanhã você chega lá. Tipo, como resolver isso de uma maneira evoluída, com a consciência mais elevada, com vibrações mais elevadas, peça ajuda à consciência Cristo. O próprio Cristo está aí te ensinando como resolver a situação. Então, é um passo que você vai dar fantástico rumo ao controle do seu ego. Por outro lado, se você realmente não compreender o que ele disse, depois que ele falou, então você está bloqueado mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Não é bom. Controle-o, por sua vez, e convide o outro a experimentar. Sinta a dor. Compreenda a sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as despesas egocêntricas dele diminuirão e você verá como ele começar a passar. Ambos se sentirão um pouco melhor, mais confortável, né? Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente na circunstância. Não use palavras calculadas para humilhar seu oponente, perturbá-lo. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar o seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. Você está trabalhando
trabalhando para conseguir paz e entendimento entre dois, não para ganhar pontos. Você não tem que ganhar, tem que fazer a paz e o entendimento entre vocês dois. Não, eu vou mostrar para esse cara. Não é aí. Não tem que ganhar pontos. Sua resposta deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram. Se fizer isso, então seu ego venceu. Também é disputa contra você. Sua psique perdeu. Que alma perdeu parado. Eu não pude te ajudar. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua opção. Como você estiver falando, né? Como você deu a ele. Mas se ele viver inteiramente nas frequências terrenas de consciência, dominado pelo ego, né? Talvez você encontre dificuldade. Ele pode sentir que você está tentando ganhar ponto, sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês. Que você está dando um método para se assegurar que você reconciliação e muito perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a condenar a mente. Eu estou tentando um novo método para a gente se controlar, não brigar, resolver isso, ficar numa boa, voltar a nossa amizade, voltar o carinho que a gente tinha um com o outro, sem problema. É um novo método que eu estou vendo. Não deixa o cara sentir que você está sendo superior, não, eu estou querendo comandar. Entendeu? Não, vamos ver se a gente resolve isso. Tem que ser assim. Cada um ceder ao outro, cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razão válida para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador, que obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matéria. O nosso ego. Não, eu tenho razão. Oi, pai. E aí de cara, assim. Quer dizer, você é o chefe da matéria, entendeu? O nosso ego, ele cai na sua defesa em qualquer situação. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matéria, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Eu também sou o chefe da matéria. Né? Humanamente, ele acredita que está, no mínimo, em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo, o seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Então lembre disso, o cara está pensando isso, mas você também está. Então o resultado é uma briga de consciências, como diz o mestre, de egos. Então, sabe que o seu ego é daquele jeito, mas o dele também é. Nós temos que de ser que já está começando
a dominar o seu ego. E a sua alma já está começando a se libertar, né? Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, e a realidade, cada um de vocês dissolverá a negatividade que reinava entre vocês, né? E elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o bem-estar de todos nós. É extremamente importante não estar em conflito com ninguém. Se tiver, está aí a técnica para você resolver esses conflitos. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo da rejeição esgota a ligação entre as células e uma doença. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Veja que importante. Entretanto, se você recusar a escutar e ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética. Se você recusar a escutar. Não, quero saber disso. Então, essa sua rejeição vai criar uma energia de rejeição magnética, energia emocional de rejeição magnética. E você irá e reforçará os resíduos de força energética, de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema imunológico. E o magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo que ligava uma célula à outra, no seu próprio corpo. E essa ligação entre as células pode se instalar uma doença entre vocês. Em você. Então, quando você está aborrecido, magoado, chateado, o magnetismo de ligação que liga as suas células, que harmonizam uma a outra, é isso que o mestre está querendo dizer, é dominado pelo magnetismo de rejeição. Então, elas se abrem até as suas células que brigam. Acaba a harmonia entre uma célula. E aí uma doença poderá instalar no seu corpo. Olha para vocês verem a quantidade de ensinamento, hein, gente? Vocês entenderam, né, como é que funciona isso? Eu estou ensinando como funciona. Esse fato da existência é um fato da existência. Esse magnetismo entre as células, ou as unem em harmonia, ou as separam. Esse distúrbio psíquico, mental, uma doença. As pessoas continuamente culpam e julgam os outros, mantêm a mente totalmente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito. Acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional.
culpam, julgam os outros e mantêm a mente dela totalmente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito, achando que você é o dono da razão, né? Acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar o trabalho sobre essas tendências, de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesma de toda responsabilidade, e tua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Então, quando você resolve essas tendências, dá o controle à sua alma, ao seu ser, pela harmonia do seu corpo, do seu, e vai gerar aquele desconforto eletromagnético, né, que dá de rejeição. O pior que você pode fazer para promover a discórdia, o pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa não deve sentir, você não deve sentir assim, não. Ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Eu acho que você não está querendo dizer o que você está dizendo, não. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, a outra pessoa. E você aceitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar aberta. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia. O seu ego marca ponto. Seja corajoso e escute com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Receba. Olha aqui, a Fabiane faz as coisas com perfeição, muito bacana. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa. Esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste sagrado. Você tem que respeitar. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias. Essa consciência humana tenha se desenvolvido até a forma atual. A gente não sabe aquela pessoa que você está em atrito, como que ela nasceu, como que ela viveu, como que ela chegou. O que tem nela? Qual é o sofrimento que ela passou? Está entendendo? Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigo no futuro. Sem se dar conta, sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro,
Você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto, que não ficou bem resolvido naquela época, né? Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela, ela não sabe o que está ocorrendo nessa batalha secreta de ego, né? O amor pode se transformar em ódio, vocês sabem disso. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência, no qual os pensamentos, os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Pode se transformar em ódio. Então, sua vida é um estado de consciência, sua vida hoje, no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como que em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como um aço quente. Que a aceitação sua e o amor que você está em você sejam como o aço que é caixa fora. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, descobrir que há seus princípios, você tem essa opção. Olha só, ensinando você a agir isso, tá? Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, ou por amizade, ou por amor, seja lá o que for, né? Mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos do seu passado da pessoa, que são contrários aos princípios, aos seus princípios, você tem essas opções que ele vai dar, olha só. Primeiro, permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade as características, ajudando a crescer, ou, se isso for possível, prontamente se afaste da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina. E encontre receptivo e a encontre receptiva em seus princípios. Zé Jorge. A minha internet também hoje, Zé Jorge, não está muito boa não, viu? Então, esse problema de internet nosso no Brasil não é fácil, não. Diz que estão mexendo na minha rede, né? Então ele fala, olha só, prontamente se afaste da situação até que você veja os problemas dela, da outra pessoa, né? A partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência divina. E a encontre receptiva aos seus princípios. Aos seus princípios, tá certo? Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Ah, você está fazendo isso, é o seu ego. Mestre fala, nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Todos nós somos impulsionados pelo ego, em maior ou em menor grau, né?
Nunca adote uma postura. Cara, isso dói. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. Não compete a mim, a você, criticar alguém, julgar ela e condenar. Não é nossa função isso. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de ações negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu caminho. Você é o mestre de seu destino e sempre colherá o que semeou. Então, olha o que está semeando. Todas as páginas anteriores dessa carta que ele está falando, né, foram direcionadas para você, para dar a você detalhes de como evitar ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Bacana isso, né? Olha só. Essa daí merece ler esse parágrafo, tá? Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Se semear discórdia, colher discórdia. Se semear amor, vai colher amor, tá certo? E ele ainda diz mais: todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes e detalhes de como evitar semear ervas daninhas e como permanecer saudável, feliz e próspero. Não é isso? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, nós vamos parar aqui, porque aqui, exatamente nesse ponto, muda o assunto, tá certo? Até aqui, ele começa a estar encerrando esse ensinamento aí. Ele está falando de como nós resolver as nossas discórdias, tá? É um assunto que todo mundo tem isso em sua vida, em qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer parte da sua caminhada. Nós temos, faz parte da nossa vida o atrito, parte da nossa vida, ter esses atritos, certo? O atrito é para polir melhor o diamante que você é. Esses atritos, você está dando mais brilho, mais leveza à sua alma, à sua consciência humana, tá certo? Então, isso é fantástico. É fantástico você poder ter esse domínio. Bom, até aqui foi o que o mestre tinha a nos dizer a respeito de se resolver os seus atritos. Quem quiser reler novamente essa lição ou assistir novamente a aula, o nosso amigo Aurélio está gravando as aulas a partir de, já tem 2 ou 3 aulas que ele já gravou, está colocando no YouTube. Amigo Aurélio, põe aí para as pessoas. Não está ouvindo, amigo? Amigo Aurélio, coloque aí para nós no seu link para que as pessoas tenham acesso às aulas, né? Podem, se alguém quiser
quiser falar alguma coisa, digitar alguma coisa, está na hora. Está com problema para ouvir também, Fabiane? Deixa eu só desligar aqui o microfone. Melhorou, Fabiane? Melhorou aí, não? Na verdade, a minha internet também hoje aqui, ela está um pouco fraca, ela está oscilando. Entendeu? Eu tenho 10 mega, tem hora que ela está lá em 10, tem hora que ela cai lá embaixo, e eu acho que é essas falhas, viu, Fabiane? Nesses momentos que a minha internet está subindo e descendo, há umas falhas, ok? Mas vamos lá, que alguém quiser digitar alguma coisa, está aberto agora o nosso papo. Pode. Eu acho que ficou bem claro esse ensinamento aí, mas eu concordo, falo com toda sinceridade, que não é fácil para nenhum de nós exercer e ter esse como você está ensinando. Mas é um ensinamento do Divino Mestre. Portanto, nós precisamos ler e reler esse pedaço para resolver essa coisa. João Lucas, o João Lúcio está falhando, você falando, amigo, infelizmente falou durante toda a aula. Digo, falhou. Eu acredito que deve ter sido mesmo a minha internet. A deu para entender. Pois é, então eu estou tendo alguma dificuldade aqui hoje com a minha internet. Se alguém. Deixa eu dar uma medida aqui, ver como é que está. Bom, nesse momento eu estou medindo aqui a minha internet para ver o que está acontecendo, né? Eu acho que ela está fraca. Exato momento a internet está um pouquinho fraca, viu, gente? Então, tá dando aí para ouvir? Vamos lá, Amilcar. Ok, Amilcar. Agora deu para entender como os nossos mestres nos expôs esta obra de uma maneira clara. Aí, depois o nosso amigo vai colocar no link do Zap. Ou então coloca do Google. Eu acho que você deveria colocar esse link no nosso grupo de estudos lá, tá? Todas as aulas, antigamente nós fazíamos, isso, sabe? Dia tal, tal. Tá, Aurélio? Tanto, tá? Pois é, João Lúcio, deve estar causando algum problema também na minha conexão aqui hoje, não está boa.
Tá, Lourdes, aguarde aí que ele vai colocar no nosso grupo. Colocar o link no nosso grupo, sabe, Aurélio? Porque permite que todo mundo tenha acesso. Todo mundo vai lá no grupo, acha o link da aula do dia e coloca. Tá bom, meu querido amigo Aurélio? É só você entrar lá no grupo, Aurélio, e publicar. Qualquer um pode publicar, viu? Tá? Pode publicar lá. Olha, está aqui o link da aula de hoje. Pode publicar que entra no grupo. Tá? No grupo de estudo Caminho do Amor. Porque todo mundo tem acesso. Bem, apesar da nossa internet hoje estar meia trancos, nós chegamos ao final dessa aula. Espero que ela esteja mais. Hoje, agora, por exemplo, nesse exato momento, ela não está, pelo que está dando aqui, não está boa. Aí, eu estou falando que essa aula deve ficar pronta amanhã ou na quinta-feira. Tá? Aí ele posta lá no YouTube e vai colocar no nosso grupo Caminho do Amor o link para vocês terem acesso. Né? Muito bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer ir digitar? Pode digitar, falar. Hoje nós estávamos até legal, nosso grupo, apesar de tudo, tinha 21 pessoas, né? Nossa amiga Assunção, Regina Assunção, Márcia. Voltou, né, Márcia? A Márcia, minha filha, tirou o princípio do ano todo de férias. Estava lá no deserto de Atacama, né? Que coisa boa, hein? Babei nas suas. A Lourdes de Curitiba, a minha amiga Maria Letícia. Já pegou o livro lá, Letícia? Seu livro está lá, hein? Está na portaria, viu, Letícia? Viu, Maria Letícia? Vê lá se está. O seu livro está na frente da minha filha lá, tá? Leia de Santina, Carla Simone de Rezende, meu amigo João Lúcio, Gislaine Fabiana, Evelyn, Bete Ribeiro, o meu amigo